onde tudo isso começou? Vem muita emoção, porque eu nasci ouvindo eles contarem, falarem da fábrica, falarem da nossa plantação. Uhum. Calma. Tudo bem, não tem problema. Como é que foi tua infância? Vou contar. E o quanto essa história se mistura ou não se mistura, né? O quanto vocês também trabalham para que não se misture, se existe esse propósito? Vou falar, Bom, então a gente, desde pequeno, a gente encontrava, eu tenho um irmão, né? A gente trabalha juntos hoje. Tá. E desde pequeno, no almoço, o café da manhã, a gente ouvia falar de empreendedorismo. Tá. Então sempre ouvi falar de empreendedorismo, muita bucha vegetal, né? E muita coisa ligada também à plantação, né? Porque meus pais, como agrônomos, eles vieram exatamente ali da plantação. Então, o conhecimento deles era mais voltado para isso. Mas eles sempre tiveram muita vontade de empreender. Tá. Então, a Orgânica é uma empresa de 32 anos. Os meus pais, quando estavam durante a faculdade ainda, em Minas Gerais, eles tinham esse desejo de empreender. Faziam agronomia em Machado, Minas. E aí, eles aprenderam ali durante a faculdade a cultivar algumas coisas. E uma delas foi a bucha vegetal. Tá. Só que é muito engraçado, porque naquela época a bucha vegetal, e até hoje, se for ver, ela era algo meio sucateado. Não tinha uma literatura específica que falava da bucha, ensinava a cultivar a bucha. E aí, meu pai, sempre muito apaixonado por tudo ligado a agro ali, falou, olha, eu quero, então, entender mais sobre a bucha, entender sobre o cultivo de bucha, estudar sobre isso, e fazer com que o negócio realmente ganhe outra escala. Porque antes a gente via a bucha atrás da casa da avó, sim, no sítio do amigo. Era algo tão natural e tão presente, né, em todo lugar. Mas o que fazer com isso e como fazer algo, né? Perfeito. E aí eles terminaram então ali a faculdade, vieram para o interior de São Paulo, já eram de São Paulo, voltaram então, né, para o interior de São Paulo, numa cidade chamada Avaré. Tá. E lá eles compraram um sítio pequeno e começaram a plantação de bucha vegetal. Você já era nascido, não? Não, ainda não. A Orgânica, nossa, eu tenho 27, tá, a Orgânica tem 32. Tá. Então não era nascido ainda. Nossa. Mas me recordo muito bem de eu brincando ali no chão, olhando para a plantação. Nossa, João. Legal. Então é muito forte isso. Eu e meu irmão, né? E é muito gostoso lembrar. Até hoje a gente tem a plantação, ela cresceu, mas até hoje a gente vai para lá de tempos em tempos e quando eu vou, sempre me lembro dessa cena de eu brincando ali. Uau. E era muito legal, porque no começo, quando eles decidiram começar, falaram que eles eram loucos, né? Pô, vocês vão ganhar dinheiro com bucha vegetal, vocês vão morrer de fome. Não existia um valor agregado na época, não, né? Isso foi construído por vocês? Foi construído, nossa, ninguém acreditava, né? E a minha mãe, ela sempre teve a visão para a criação muito boa. Tá. Né? Meu pai mais técnico e ela a criativa. E aí ela falou, olha, né, se a gente quiser que a bucha vegetal realmente ganhe um valor, seja diferenciado, a gente precisa fazer coisas diferentes com essa bucha. Então eles começaram a fazer bucha com formatos diferentes, buchas atoalhadas, buchas lava-costas, com refil, tem vários modelos e eles foram criando progressivamente, é lógico que foram vários anos no começo, mas foi muito legal porque eles conseguiram através dessa mudança, né, gerar um valor agregado e conseguiram colocar essa bucha vegetal em vários players do mercado. Então... Aí nesse momento que já era um produto de mercado, você já era adulto? Jovem? Não, eu era ainda adolescente, né? Você ainda lembra dessa fase também? Lembro, lógico. E era até engraçado, porque eu ouvia muita reclamação. Eu estava ali na mesa, era sempre... Putz, é muito difícil, empreender nesse país é muito complicado. Olha só. Né? Ter fábrica é muito complicado. Mas ao mesmo tempo eu via amor. O brilho nos olhos, aquela paixão. Eu vi o brilho. Porque se você ouvia tudo isso, né, curioso é você hoje ter abraçado a causa, ter abraçado a marca. Normalmente você como jovem entenderia que não era um negócio fácil, não era um negócio para você. Mas você entendeu diferente por conta da paixão deles. Na verdade, foi assim, quando eu estava durante a faculdade de Direito, né, eu já comecei a entender ali
que eu gostava muito de atender as pessoas. Tá? Desde pequeno eu trabalhei com venda, então sempre fui vendedor, mas por gostar. Nunca foi para ganhar dinheiro, foi por gostar, por hobby. E aí, em 2015, a gente estava numa crise no Brasil muito forte. Muitas empresas fechando e tal. E a Orgânica estava centralizada muito em grandes players do mercado. Então a Orgânica vendia para o Pão de Açúcar, o Carrefour, o Walmart na época. E principalmente com acessórios para banho. Tá? E aí, nesse momento eles falaram, olha, você faria diferença aqui dentro, né? Mesmo durante a faculdade eu fazia estágio na área jurídica. Você não quer tentar vir aqui? Vem, né? Pô, vamos tentar. E naquela época eu ia para o escritório e eu achava tudo muito engessado, talvez. Tá? E a fábrica também. E eu falei, olha, eu gosto do front do negócio, eu gosto do cliente, né? E aí eu falei, olha, eu até viria, mas eu quero desbravar uma frente nova da Orgânica, que é o B2C. Uau, que legal. Então foi assim. Mas como é que eles receberam isso? Porque há um choque de gerações, há uma visão de mundo diferente. Você estava saindo da faculdade, um outro momento, outra época de Brasil, e eles já estavam com produto no mercado. Como é que foi propor isso para eles? A Pérola, ela sempre teve um sonho de fortalecer a marca da Orgânica. Quando eu entrei, eu falei, vocês têm uma história linda, verdadeira, produtos maravilhosos, só que vocês precisam contar para o Brasil. E vocês precisam melhorar isso e vamos crescer. O Luiz, meu pai, ele sempre foi mais pé no chão, mas mesmo durante a crise, ele falou, a gente não estava, naquela época, super apertados. Ele falou, tá bom, vamos arriscar. Então você teve um sim. Eu tive um sim. Porta tá aberta para você. Não foi tão fácil. Você lembra assim da sua primeira dificuldade quando você se deparou com tudo aquilo que você olhava só à distância, em casa, como família? Muita. Porque para mim eu tive que me provar. Né? Não é fácil. Eu vim de uma área completamente diferente, né? A área jurídica não ensina você a empreender, a ganhar dinheiro e a fazer negócios. E eu sentia muito aquela coisa da cobrança de eu preciso me provar. Meu pai, ele falou, você escolheu a área jurídica, então você vai se tornar um juiz, um desembargador. Também existe uma expectativa do outro lado. Existe, claro. E ele falou, se você então quer abrir esse negócio, você vai ter que fazer acontecer, mas você não vai largar. O direito, você vai seguir, você vai ser advogado e vai ter negócio junto. E eu falei, tá bom. Então Nossa, quanta coisa, João. Foi assim. E aí, durante a faculdade, a gente abriu o primeiro quiosque em 2016, em janeiro de 2016. E eu ia para a faculdade cedinho, ia direto pro quiosque e ficava até o fechamento. 10, 11 horas da noite. Saía 11h30, meia-noite, e isso para mim foi um grande aprendizado. E eu não me importava de ficar lá. Na época foi muito difícil porque eu nunca tinha tido um aprendizado assim de como gerir o negócio. Eu tinha atendido, por mim, por nascença, eu sempre gostei de atender as pessoas. Então essa parte era fácil. Mas gerir o negócio foi um grande aprendizado, contratar, né, a parte fiscal, a parte sistema, venda, caixa, estratégia, marketing, tudo isso foi ali, aprendendo no dia a dia. E o negócio foi começando a dar certo. Só que o mais legal de tudo foi que as pessoas que pararam ali, elas que não conheciam a marca, ou conheciam, falavam, nossa, já vi essa bucha, já vi essa esponja, já vi alguma coisa de vocês no mercado. E outra parte falava assim, nossa, que história linda que vocês têm. Que propósito legal, que produto bom, mas vocês têm que crescer essa linha aí, né? Vocês têm que aumentar. Você teve uma oportunidade ali de conversar literalmente com o teu consumidor. Essa foi a virada de chave. Que legal. Na minha opinião, essa foi a virada de chave. A Orgânica nunca tinha tido contato com o consumidor final. Olha, que legal. Isso é o mais valioso. Isso é valioso, pegar isso. Saber trazer, né, para dentro e fazer o que com isso? Nessa época você não tinha ainda o projeto franquia. Não. Esse quiosque era próprio, era loja própria. Perfeito, a gente nem imaginava fazer franquia. Olha. Era próprio e aí a gente foi pegando essas informações, trazendo para casa.
E aquilo deu uma energia muito grande para todos nós, uma motivação muito grande, porque é aquela coisa não é que santo de casa não faz milagre, mas se uma pessoa de fora elogia, outra vem, elogia, outra vem, não é por acaso, é porque você tem potencial. Sim. E aquilo deu energia para a gente, a gente começou a criar novos produtos, né? Naquela época a maioria era acessória, tinha sabonete líquido, barra, body splash, alguns produtos só, e a partir daquele momento, então, nós começamos a desenvolver novos produtos cosméticos, linha hair, perfumes, difusores de ambiente, cremes, e aquilo foi fazendo com que o negócio aumentasse o faturamento, o ticket médio, a gente foi acertando a mão, e a gente falou, olha, agora tá dando certo. Demorou um ano, né, de aprendizado, muita porrada. Que é pouco, né? Esse período, vocês, dessa época pra cá, a tua história na Orgânica também é jovem. Muito jovem, vai fazer 7 anos. Né? Hoje vocês estão com quantos produtos na linha? Você sabe me dizer quantos? Em torno de 100 SKUs já. Então, imagina, naquela época você contou nos dedos daquilo que vocês tinham de frente pro mercado. Quando você fala que se lembra, pequenininho, brincando ali na plantação, você lembra das pessoas ao redor? Como eram essas pessoas? Como é que elas enxergavam vocês, a sua família? Como é hoje? Eu tenho muito orgulho dos meus pais, porque além de eles serem muito guerreiros, sempre foram muito batalhadores, passaram esses princípios para mim, para o meu irmão, a gente sempre foi muito guerreiro, eles sempre foram muito humildes. Então isso é uma coisa que a gente traz e eles sempre quiseram crescer, mas crescer também outras pessoas. Eles sempre quiseram que outras pessoas crescessem também junto conosco, né, com eles também no começo. Então eles foram dando muitas oportunidades, né? E eu comentei com você, Kátia, a parte a orgânica no começo, ela começou a ter uma demanda legal de bucha vegetal. Né? Começou a crescer, mas a gente não tinha dinheiro para crescer a área, ia ter que aumentar a mão de obra. E aí meu pai, ele falou, bom, eu tenho uma ideia legal, né? Vamos pegar o pequeno agricultor rural, vamos ensinar para ele como cultivar a bucha vegetal, vamos dar para ele a nossa semente desenvolvida de bucha, né? E vamos já fazer uma parceria com ele, com preço pré-determinado, para ele não ter prejuízo nenhum, que a gente compra a safra dele. Que legal! Esse start pro agricultor pequeno, né? Essa garantia de futuro para ele foi fantástico para que vocês pudessem também garantir essa mão de obra, fazer com que esses produtores estivessem de verdade do lado de vocês, né? Confiando nessa parceria. Eu posso afirmar para você que se a gente não tivesse feito isso, a Orgânica nunca estaria do tamanho que ela está. Uau, que legal! Que legal! Porque até hoje a gente precisa desses nossos parceiros. Claro. Então foi muito lindo, eu me lembro a primeira vez, isso eu era novo, quando eu via um parceiro nosso chegando lá de Minas Gerais com um caminhão de bucha, super humilde, mas você via que ele estava super feliz, né, e estava conseguindo com aquele dinheiro pagar uma faculdade para o filho, comprar um carro melhor, subir de vida, e hoje a gente tem história de parceiros nossos que fizeram ali a vida e estão super bem. Então é bem legal. Eu percebi na fala do teu pai esse valor também, de que para vocês é muito importante ver essa prosperidade lá no campo, com as pessoas que trabalham com a matéria-prima de vocês. Agora, você estava comentando comigo sobre os pilares da sustentabilidade, né? Sim, então não é só isso. Me fala um pouquinho de todos esses pilares que vocês acabaram abraçando, quase que naturalmente, levando no próprio nome, Orgânica. Verdade. Como é que é para vocês? Como é que são esses pilares para vocês? Legal. A gente pensa muito no tripé da sustentabilidade, né? Então, a parte ambiental, social e econômica. E aqui dentro a gente tenta fazer sempre tudo, né, através desses tripés. E um exemplo legal disso é exatamente a bucha. Porque a bucha, a gente faz as parcerias com esses parceiros do campo, né? E hoje 40% da nossa bucha vem desses parceiros, é importante falar esse número, tá? E são parcerias de longas datas já, de longos anos, e passando conhecimento e tudo mais. E aí, quando essa bucha chega desses parceiros, né? Aqui para a Orgânica, e vem da nossa plantação aqui para a Orgânica também, ela passa por todo um processo. Um processo de corte, né? Um processo de costura. E esse processo, nesse processo sobra várias rebarbas. Tá? Essa rebarba, ela não é desperdiçada. Então a gente tem um reaproveitamento, e aí vem a parte ambiental. A gente pega essa rebarba
a gente utiliza ela de duas maneiras. Uma delas é utilizando como o substituto do plástico bolha nas caixas de entrega de e-commerce. Nossa, que legal, que legal. Bem legal. E outra parte volta para as plantações e é utilizada ali no solo, tá? Porque essa bucha no solo, ela mantém a umidade e os nutrientes e ajuda ainda mais na plantação orgânica ali da bucha. Sim, sim. Tá. E você acaba fazendo com que o consumidor participe dessa história também, quando você troca o plástico, do plástico bolha, pela sua matéria-prima, né? Perfeito. Aquele contato, quando chega na casa do consumidor esse produto comprado no e-commerce, essa caixa comprada no e-commerce, ele pode inclusive não se preocupar onde é que ele está jogando isso, no seu jardim, no seu quintal, porque ela, da mesma forma que na plantação, ela vai ser absorvida naturalmente pelo meio ambiente, né? Perfeito. É uma experiência, você entrega uma experiência ao mesmo tempo para o consumidor. Isso é muito isso. Muitas pessoas mandam mensagem pra gente falando, nossa, que legal que vocês mandaram a bucha e tal. Tem gente que usa no banho de novo e fala, não, se quiser usar, pode usar, né? Mas é super legal. É que é resíduo, ela vem toda picotadinha, porque é o que sobrou daquele corte e costura. Exatamente. Então é muito legal. A gente tinha um projeto também, e a gente já fez isso no passado e vai voltar, que é utilizar um pouco dessa rebarba também no nosso sabonete em barra. E fazer um sabonete em barra esfoliante. Super legal. Nossa, que legal. Bem legal. Esse plano tá na linha de produção. Novo, Tá, e na questão econômica tem um ponto que eu gosto muito, que eu queria te provocar. Você tem produtos que tem um valor de mercado, um valor final de mercado, um produto diferente do outro, um valor diferente do outro, em vários pontos de venda. Sim. Então, hoje, quando você trabalha com kits, como você faz, que a gente está mostrando na matéria, você acaba atingindo várias classes econômicas, vários públicos, e você dá a oportunidade de qualquer brasileiro ter em casa um produto natural para usar, para ter saúde no corpo, para usar no seu dia a dia e no seu banho. Como é que é esse planejamento? Como é que é fechar essa conta? É muito difícil, é complexo, mas se não fosse assim, fugiria do nosso propósito. Desde quando a gente iniciou essa pegada de fazer tudo mais sustentável, né, que foi o DNA da marca, mas quando a gente lançou os cosméticos, foi lá em 2009, os primeiros cosméticos, sabonete barra e líquido, a gente já queria democratizar. Tá. Não dava só para fazer para um tipo de público. Sim. Então a ideia é que qualquer pessoa consiga ter pelo menos um sabonete em barra da orgânica em casa, né? E hoje a gente consegue isso. As margens são apertadas, tem produtos que a gente tem mais dificuldade, né? Mas a gente consegue diferenciar bastante pelo cluster. Então, se você ir para um atacado, você vai ter um tipo de mix. Se você ir para um supermercado, um varejo grande, você tem outro tipo de mix, né? Se você comprar com os nossos franqueados, é outra história também. É outro mix. Tem mix complementares entre as linhas, por exemplo, o sabonete barra você vai encontrar em todos os PDVs. Tá. Mas, por exemplo, o nosso franqueado ele tem um primer para as mãos, ele tem um perfume, ele tem um body splash, tem produtos que só ele vai ter, shampoo em barra. Então, a gente faz essa diferenciação com muito cuidado, né? Para que, na verdade, os canais eles sejam complementares, tá? E não se canibalizem. Sim, mas exato, você acaba dando exclusividade nessa conversa toda para cada player de mercado. Perfeito. Eu encontro hoje até na farmácia, né? Encontro até na farmácia. A gente tem produtos na farmácia. Tá. E a gente vai falar um pouquinho dessa história do empreendedorismo a partir da orgânica, a partir da marca, mas antes, a bucha ela é 100% orgânica, ela é natural, ela vem de uma produção realmente orgânica, né? Sim. Em sua concepção e todos os pilares. E os outros produtos ainda não têm uma continuidade ou um selo. Como é que vocês enxergam o segmento natural e o que é que a gente pode chamar de vegano, natural, sustentável, para o segmento orgânico, que mesmo ainda não certificado, o consumidor está cada vez mais compreendendo o que faz parte dessa palavra, desse selo orgânico, né? Perfeito. A gente precisa separar um pouco de tudo. Quando a gente fala que o cosmético ou produto é vegano, que ele não é testado em animais, não tem nada em animais. Quando a gente está falando que um produto é natural, a formulação dele tem que ser 80% natural. Certo. Tá. Então, quando a gente fala de um produto orgânico, aí a gente está falando de um produto que não tem aditivos químicos, cancerígenos, nada que faça mal para a gente e seja ali feito e manipulado de forma mais natural possível. Tá? Hoje é muito difícil você conseguir fazer um produto orgânico e ter competitividade no mercado, tá? Por uma série de fatores.
Primeiro, falta realmente uma regulamentação. Isso dá segurança tanto para quem produz e para quem consome. Tá? Falta também um pouco de incentivo, mas o principal é a falta de conhecimento. Porque sem o conhecimento, você não consegue gerar um valor para o produto. E aí você acha que é o conhecimento por parte do consumidor, por parte também do produtor, pela cadeia toda, pelo varejo? Está faltando conhecimento nesse assunto? A gente precisa entregar isso para o nosso brasileiro, para o nosso país, em todos os setores? Ou você acredita que alguns setores já caminharam bastante nesse assunto? Eu acho que o alimentar, ele está muito mais na frente do que qualquer outro setor. Os produtores estão, sim, bem capacitados, até porque o Brasil é referência em agronegócio. A gente exporta tecnologia agro, então eu tenho muito orgulho de falar isso do Brasil. Mas se você pegar o nosso setor, ainda é muito cru, muito cru. A gente já tentou desenvolver cosméticos 100% orgânicos, algumas vezes, e aí a gente tem um problema de escala, custo, porque o consumidor final ele não enxerga esse valor, então ele não paga o preço e a gente não tem custo para fazer esse produto. Seria maravilhoso, mas a gente não conseguiu fechar essa conta ainda. Eu acredito que chega um momento que sim, a gente vai. Porque se você pegar em 2009, quando a gente desenvolveu o cosmético vegano, ninguém utilizava. Exato. Seu pai até menciona isso, que quando ele começou a empresar ao lado da tua mãe, né, ainda nesse contexto que você relatou, pouco se falava em sustentabilidade, né? Não era um assunto que estava em pauta em 94. Não. E hoje você traz o vegano sendo muito mais compreendido, entendido, esclarecido, mas o orgânico ainda está engatinhando. Está engatinhando. Eu acho que eles vão ser todos entrelaçados. Por quê? O consumidor, ele quer cada vez mais saúde, sustentabilidade e ele quer também a performance. Então, se um produto conseguir entregar saúde para o consumidor, tecnologia / performance e sustentabilidade, você tem um produto maravilhoso. Ele tem que ser acessível. É uma conta difícil, mas eu acredito muito no futuro dessa junção. Tá. Aqui dentro, a gente já tem feito isso com os novos produtos que a gente vem lançando. Certo. Você vir com um produto que tem no nome o propósito, o futuro da regeneração do planeta, foi uma provocação para o mercado? Foi um autoempoderamento de marca? Foi uma visão de futuro? Como é que foi construir esse nome? É lá ainda na época dos seus pais? Eu acho que eles foram muito visionários de conseguir olhar, né, à frente. Né? Eles foram muito à frente do tempo deles em escolher esse nome e esse propósito. Eles falam, sim, que eles acreditavam que ia ser o futuro. E a bucha vegetal, por ser um produto orgânico, né, eles sempre falaram, a gente vai continuar nessa linha. E deram o nome de Orgânica. Né? Perfeito. Então foi bem legal. Muito legal. Eles, como agrônomos, tinham já uma noção técnica, né? Uma noção do caminho que a gente está percorrendo como humanidade. E eu queria te perguntar se você acha que faltam políticas públicas para que o empreendedor, seja ele o pequeno empresário, o microempresário ou o grande empresário, possa caminhar melhor nessa história toda no Brasil em relação ao investimento, em relação ao preparo técnico, em relação à mão de obra especializada. Você acha que políticas públicas ajudariam nesse momento? Eu acho que é essencial. Eu acho que faz todo sentido. Tá? Eu acho que a política ela tem um poder muito forte, né? Assim como o empresário, assim como as empresas também têm. Mas fato é que se a gente olhar hoje o cenário atual, a mudança sustentável, a mudança de todo esse mindset está vindo da parte privada. E a parte pública ela não está conseguindo se atualizar com a mesma velocidade. Isso é muito ruim porque a parte pública ela tem um poder muito grande de inserir a informação para a população e passar conhecimento técnico. Então, quando eu falo de conhecimento, eu estou falando ali, começar no pré-primário, você ensinar as crianças do que é certo, o que é errado, a forma de descartar o lixo, né? Você está falando do lixo orgânico, você está falando do lixo, o plástico. Poxa, se a gente soubesse descartar o lixo de forma correta... A compostagem, né? Que dá para ser feita até em casa.
Então, assim, tem várias coisas que a gente não é ensinado, que a gente poderia ser ensinado e incentivado, tá? Então, são coisas muito simples. Até a própria parceria entre público e privado, eu acho que faz muito sentido, porque se você tivesse um incentivo por parte do governo com as empresas, né, para que essa empresa difundisse ali a sustentabilidade, a parte orgânica da coisa na sociedade, ia ser maravilhoso. Comunidade a comunidade, né? Esse assunto sendo aprimorado, discutido. Por exemplo, aqui no Orgânica a gente faz trabalho social todos os anos. Tá? A parte pública nunca chegou para a gente e falou, poxa, vamos desenvolver um trabalho juntos com vocês e ali a comunidade. Eu acho que talvez seja feito isso em grandes empresas, mas o Brasil não é feito de grandes empresas, nós somos feitos de pequenas empresas, né? Do comerciante, do pequeno empresário, da empreendedora, do empreendedor. Então, essas pessoas têm um poder muito grande. Sim. Né? E eu acho que tudo isso se entrelaça. Então, falta sim essa parte do poder público interagindo mais. Essa frase tua é muito boa, de que a gente não é feito, né? A gente não é um todo, né? Somos um todo no final, mas para chegar lá a gente é parte, somos muitas partinhas, né? E esse trabalho que muitas vezes não vem da instituição pública, vocês acabam fazendo na comunidade onde vocês estão, também inclui a profissionalização? Quando você contrata alguém para a tua linha de produção, que a gente está conhecendo hoje, esse profissional ele já chega pronto para você, ele sabe o que é um produto orgânico, ele sabe o que é um produto natural, ele sabe a importância disso, ele sabe que ele vai tocar naquilo e aquela energia vai para o consumidor final, porque o valor também energético está agregado naquele produto. Como é que é essa história, como é que você faz todo esse processo de capacitação? Exato. É complicado, porque realmente ninguém vem com esse conhecimento, né? Então, assim que a gente tem um novo colaborador, a gente passa todo esse conhecimento para ele, dá treinamento, explica, olha, quais os benefícios de você utilizar esse tipo de produto, né? Qual o benefício entrega para você, para o próximo e para o planeta? E ele começa a entender, e é muito legal. O seu funcionário, o seu colaborador, ele usa o seu produto? Usa. Eu posso dar um exemplo? Pode, claro. Quando a gente faz um treinamento da história, do que é orgânico, o que é vegano e todas essas coisas, e também fala os diferenciais que entrega, mas eu falo de produto por produto. E um exemplo básico, o primeiro produto que eu costumo falar é o sabonete em barra. Se a gente pega um sabonete em barra hoje, vegetal, puro vegetal, ele é um produto que você vai encontrar no mercado em torno de R$7, o nosso sabonete, por exemplo, tá? Só que ele é um produto, você sabe bem, super limpo, né? Que é feito através dos óleos, tem a base do óleo, ele vai fazer uma autohidratação na sua pele, não vai irritar a sua pele, tá? Ele vai durar 3 a 4 vezes mais que um sabonete convencional, que vai dissolver. Que é feito na base da gordura do boi. Sim. Ou seja, você está colocando uma energia ali de um animal que você nem sabe. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, esse produto não é caro. Você só não tem o conhecimento do quanto ele entrega para você. Do quanto ele é importante para você e para o planeta. Para o planeta. Né? Então, depois que você consegue passar esse conhecimento para as pessoas, a cabeça muda para sempre. E você sabe que, agora falando de produto, você está vindo com uma linha que é muito usada no exterior, mas que o brasileiro ainda não tem a cultura de usar, que é o shampoo e o condicionador em barra. Legal. Isso gera uma economia no uso, inclusive. Exato. O que é super legal para todo mundo. E aí, voltando no valor do produto, você acaba economizando. Porque se você usa direito o produto e aproveita o produto direito, você vai comprá-lo realmente só quando você precisa. E aí você está economizando o seu dinheiro para comprar um produto melhor. Eu brinco que eu falo, a gente compra muitas maçãs, né? No convencional, a gente não compra maçã orgânica normalmente, mas a gente não come todas as maçãs que a gente compra. Então, se você comprar só o que você vai comer, você acaba podendo comprar a orgânica, que é um pouquinho mais cara. Não é diferente com os seus produtos. Como é que foi ou está sendo introduzir shampoo e condicionador no Brasil em barra?
Perfeito. Eu acho que você foi muito feliz, é isso, você tem uma economia ali na hora do uso. Por exemplo, o shampoo em barra ele vai durar mais ou menos 50 lavagens, então ele dura mais do que o shampoo tradicional, apesar da gente ter o shampoo tradicional, é muito legal, mas a gente está querendo virar essa chave mesmo. O shampoo em barra ele dura mais, ele é um produto que não tem plástico, né? Então não vai ter embalagem. É fantástico, ele é papel, ela vai no papel como sabonete. Exatamente. Ele é um produto que ele é totalmente biodegradável. Sim. Então você vai utilizar, a base dele é de argila e óleos. Tá. Né? Isso é muito legal em relação à água, né? Aquilo que sobra do teu banho. Perfeito. Não contamina. Não vai contaminar o solo. Perfeito. E esse produto você tem, na hora que você está ali fazendo ele, você tem uma diminuição do uso de 70% de água para fazer ele. Tá. E a gente sabe que a crise hídrica é um problema grave. Claro. Né? Então é um produto extremamente sustentável e benéfico, né? Econômico e entrega performance para o cabelo. Que legal. Então é super legal. Mas isso também você precisa ensinar, né? A gente precisa contar essa história e de repente romper as barreiras de pode haver algum tipo de preconceito. Eu me lembro quando a gente era pequeno ainda. Tinha essa coisa da mãe e contar que os avós não tinham shampoo. Shampoo era uma coisa nova e cara, não era para todo mundo, era mais para quem estava na cidade. E eles lavavam o cabelo lá com os sabonetes que tinha, enfim. Então, nosso DNA, ele traz essa cultura de um uso em barra. Mas muito se perdeu no meio do caminho, né? Então há de se colocar essa história de volta para o consumidor. Você acha? Essas experiências? Eu tenho certeza. Eu acho que a pandemia trouxe diversas dificuldades, mas ela trouxe também uma visão que a gente havia perdido, muito importante. Né? Eu acho que é aquela coisa do descascar mais e abrir menos, né? E a mesma coisa, sabe? Do produto que você pode usar de forma mais natural, tá voltando com tudo. O home spa, né? O seu momento ali na sua casa. Então eu acho que tudo isso faz muito sentido, né? Acho que está acontecendo. Eu no começo, quando a gente trouxe o shampoo em barra, eu fiquei com um pouco de medo de ser uma coisa de ciclo, vir uma onda e cair com tudo. Mas eu agora vejo que não, vejo que ficou. Não. A gente está moderno, o Brasil está se modernizando. A gente está gostando de participar dessa história, dessa novidade. Eu acho que o consumidor está ficando mais detalhista, ele está ficando mais exigente, ele está compreendendo mais o que vai para dentro de casa. É verdade. Eu acho, sim, eu tenho visto que a gente está entendendo dessa história Eu toda. concordo 100%, eu acho que isso começou através dos alimentos. Sim. Né? Eu acho que todo mundo começou a se alimentar melhor, né? Querendo comer menos coisas industrializadas, coisas pesadas. A gente sabe que os alimentos, eles trazem ali, podem aumentar o índice de câncer, né? O risco de diabetes e grande parte da mortalidade do mundo está ligado a essas coisas, infelizmente, né? De doenças causadas. E o fato é que a gente não prestava atenção de que o que a gente passava na nossa pele vai para o mesmo lugar do que a gente come. Entra, né? Entra no nosso corpo, vai para a corrente sanguínea. Perfeito. Isso também é uma coisa que a gente precisa ensinar na escola. Perfeito. Desde pequenininho. A gente precisa ensinar tanta coisa que a gente não ensina, né? Nutrição. Mas é muito legal saber disso, né, João? Porque ainda que a gente não tenha a parceria do Estado o tempo todo, é importante o privado fazer. É importante. Já que esse produto está indo para casa do consumidor, é importante que você seja responsável como você é e queira tocar nesse assunto e ajudá-lo a ter saúde, né? É isso, e hoje a gente faz isso, e principalmente através dos nossos franqueados. Me fala então da franquia. No começo era uma loja, um quiosque próprio, loja própria, e aí você teve uma experiência maravilhosa. Quando é que você entendeu que isso poderia ser um empreendimento para a população? Legal. Como é que foi toda essa passagem, né? Quando a primeira operação começou a dar certo, eu falei, olha, a gente consegue abrir outras operações, né? Aos poucos. Vamos abrir mais uma? Vamos, mas qual público a Orgânica atende? Aonde? Qual que vai performar melhor? E a gente foi abrindo em um shopping aqui, com público X, no outro com público Y, Z, D, e começamos a entender melhor quem que era o consumidor da Orgânica. Tá. Quando a gente entendeu, a gente falou, temos duas alternativas. Ou crescemos de maneira própria, ou através do franchise. O problema é o seguinte, loja própria dá trabalho. É maravilhoso. Só que na época, eu tinha que escolher, ou eu ficava nas lojas próprias,
ou ficava aqui no backstage dando suporte. Certo. E eu via que eu poderia fazer muito por trás do negócio, captando aquelas informações, trazendo para cá de forma muito ágil e moldando o negócio. Certo. Me veio o franchising na cabeça. O maior sonho da Orgânica sempre foi crescer e não crescer por dinheiro, mas crescer para que as pessoas conhecessem a nossa marca, acesso. E o franchising, eu comecei a estudar, fiz cursos, fui ver como é que funcionava e eu falei, opa, muito legal. Por quê? No franchising, como que funciona essa parceria? A franqueadora, ela passa todo o know-how, conhecimento, dá todo o suporte, faz a parte de desenvolvimento de produto, marketing, comunicação, né? E atendimento ali. E o franqueado, ele vai desbravar o negócio. Ele vai levar o conhecimento da sua marca, ele vai levar a sua marca, né? E vai expandir com você. Então, era exatamente a troca que era perfeita no momento. Então, em 2018... a gente começou a tentar desenvolver o modelo de franchising. Não foi fácil, porque as consultorias na época eram muito caras. Né? E aí a gente conseguiu, se esforçou muito, conseguiu fazer essa consultoria de franchising e conseguiu montar um modelo de franquia, mas foi muito demorado porque a gente fez tudo em casa. Então a gente não fez uma consultoria pronta, a gente pagou uma consultoria para passar o que era necessário para a gente e a gente foi fazendo tudo aqui. Então foi um aprendizado fantástico também. Aprendemos a fazer a circular de oferta, os contratos, os treinamentos, tudo. E todos esses fatores, essas pílulas necessárias também acabaram saindo muito com a cara de vocês, assim, vocês acham que isso foi, ao mesmo tempo que era uma dificuldade, se tornou uma oportunidade de fazerem com a cara de vocês? Assim? Total, ficou com o nosso DNA. Faz diferença, né? Muita diferença. Ficou com o nosso DNA da marca. E aí a gente lançou nossa franquia em 2019, foi já pro fim de 2019, né? Começamos com o modelo de quiosque, de shopping. No fim de 2019 a gente já tinha 4 franqueados, então foi super rápido. E na verdade a gente nem começou a divulgar para venda a franquia. Foram pessoas que já se interessavam no modelo, passavam nos quiosques e aí falavam, pô João, quando que vai ter franquia? Pô, você já tem e tal. E a gente já tinha o contato dessas pessoas, então a gente fechou esse ano de 2019 já com 4 franqueados. Foi um ano maravilhoso de venda de Natal, principalmente, 2019. 2020 a gente conseguiu pegar também todos os feedbacks dos franqueados para melhorar ainda mais a franquia. Tínhamos um planejamento em 2020 de abrir, não era tão agressivo, era abrir 20, 17 operações de franchise, né, através de quiosques. Iniciamos uma operação, janeiro e fevereiro, a gente não abriu nenhuma franquia, né? A gente ficou esperando, ficou voltando, organizando tudo. Em março, a gente abriu uma nova franquia, né? Lá no ABC, uma querida nossa franqueada, Thalita, está com a gente até hoje, mas ela ficou uma semana de operação, foi super bem e aí a gente recebeu a notícia da pandemia, né? E aí eu acho que foi um banho de água fria para todo mundo, para todos os brasileiros, para o mundo todo. E nesse momento, foi um momento muito tenso. Porque quando você vende um negócio, quando você vende um produto, você está colocando a sua palavra ali. Né? E quando a gente vende uma franquia, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o franqueado. A gente quer que ele dê certo. E quando aconteceu isso, os franqueados já começaram a ficar muito preocupados e a gente ficou muito preocupado com eles. Então a gente teve que ser muito rápido. E nesse momento Vocês fizeram várias coisas. Então, em tempo recorde, a gente foi desenvolver álcool em gel. O nosso álcool em gel é diferenciado, é um álcool em gel que, em vez da base do carbopol, tem a base da celulose vegetal. Ele tem aloe vera, tinha a nossa fragrância. Então, ou seja, ele é super hidratante, cicatrizante. Na época era só álcool em gel que ressecava a mão. Lançamos, a gente tem a nossa parte costureiras aqui. A gente fez a máscara de tricoline, né, de algodão, dupla face. E isso aí, passamos para os franqueados porque tal. Então, impulsionou bastante eles no começo da pandemia. Só que depois começamos a ter problemas, porque teve o lockdown. Quando teve lockdown total, aí ninguém sabia quando ia reabrir, se não ia, como é que ia ser. E o medo estava muito forte em toda a sociedade. Nesse momento, eu sentei e falei, olha, é o seguinte, não dá para esperar. Depender de shopping, de governo, a gente precisa agir.
Empreendedor no Brasil é assim, não dá para esperar. É isso. E eu falei para os nossos franqueados, olha pessoal, é o seguinte, o shopping não vai parar de cobrar aluguel. Vocês têm folha de pagamento e vocês precisam arcar. Nós já não estávamos cobrando mais nada de taxa de franquia, de royalties, nada. A gente tinha parado. Mas é o seguinte, por que a gente já não tira as operações dos shoppings? E a nossa operação, ela tem um quiosque e tem um carrinho. Tá. E por que vocês não pegam esse carrinho e vamos achar pontos de venda para vocês venderem através do carrinho? Vocês podem vender através da casa de vocês, de um salão, de um mercado. Virou um projeto itinerante nesse período. Um projeto itinerante. E, além disso, a gente deu a opção para o franqueado dele vender através do nosso site, que deu muito certo. O e-commerce já estava no ar, com resultados. Já estava... Só melhorou. Só melhorou, cresceu 1000% na pandemia o e-commerce. E os franqueados conseguiram fazer vendas através do nosso e-commerce. Nossa! Então, isso foi muito legal. A gente possibilitou isso e até hoje tem. Então a gente conseguiu fazer várias coisas. A gente pegava e impulsionava também a região do franqueado no Google, no Face, para ajudar ele. A gente pegava influencers da cidade do franqueado, fazia parceria com elas, enviava kits para elas falarem do franqueado, ali da onde ele estava. Isso tudo impulsionou muito o franqueado, né? Mas a gente não sabia até quanto tempo ia ficar em lockdown. E eu falei, olha, não dá para esperar, a gente esperar voltar tudo isso. Claro. Minha ideia foi, vamos criar um novo modelo de franquia. Uau! E aí a gente criou a Franquia Express, em plena pandemia, em novembro de 2020, que é um carrinho um pouco diferente daquele do quiosque, que ele é mais dobrável, mais leve, mais flexível. Né? Nesse carrinho, nesse modelo de franquia, a gente possibilita que o franqueado ele possa vender aonde ele quiser, porque ele pode levar esse carrinho para vários pontos. Temos franqueados que estão em mercados, em casa, estão fazendo eventos, feiras, salões de beleza. E eles são livres para circular a comunidade com esse carrinho, ou isso é uma coisa que tem que ser planejado com vocês? Ele tem que passar itinerário antes de fazer esse planejamento? Ou não, ele está livre para fazer isso? O franqueado ele tem o território dele de atuação. Sim. Dentro do território dele, ele pode fazer o que ele quiser. Está super livre. Legal. Se ele for participar de um outro território que não é dele, a gente pede para ter um aviso prévio, porque pode ser que seja o território de outro franqueado. E daí tem que ter esse respeito mútuo. Sim. Mas fato é que a história é até legal. Tinha uma pessoa interessada, antes da gente ter o lockdown, em abrir franquia de quiosque com a gente, que é a Margarete, uma franqueada nossa. E ela falou, João, e agora, né? Agora eu vou ter que esperar reabrir tudo para abrir o quiosque. Falei, Margot, por que a gente não tenta abrir... Ela foi a primeira franqueada Express, né? Por isso que eu estou contando dela. Por que a gente não tenta abrir esse modelo assim? Eu libero venda no site para você, você vai ter catálogo, você pode vender onde você quiser e tal. Ela falou, tá bom, vamos embora. Né? E ela abriu esse modelo com X de produtos, né? E foi. Abriu o Instagram, a gente dá treinamento digital, marketing, tudo. Você vai acompanhando a distância e treinando à medida que a dificuldade vem aparecendo também, né? Ela já tem um treinamento inicial, né? Tem um suporte, tem tudo ali para ajudá-la. Mas ela foi embora, né? Sumiu, passou um mês. Eu mandava uma mensagem para ela, falou, tô na correria e tal. Passou um mês e meio. Eu falei, tô preocupado. Será que ela sumiu? Será que... O que aconteceu, como assim, né? E aí onde é que a gente está com ela, né? Porque a gente está junto com ela, como assim? Exatamente. Eu falei, o que vai acontecer? E aí foi muito legal, porque ela me mandou mensagem assim, nossa, preciso falar com você urgente. Eu falei assim, o que aconteceu? Deixa eu ligar. Oi, tudo bem, Margot? Seguinte, eu vendi tudo. Nossa. E eu preciso comprar mais. E aí, para mim, foi no meio da pandemia, conseguir gerar empreendedorismo, oportunidade. Que incrível. Aquilo, aqueceu meu coração, de verdade. Eu fiquei muito feliz. E a gente vê e se emociona com a sua emoção. Porque assim, você imagina a liberdade que você acabou deixando para ela no momento em que ela desapareceu, quer dizer, você não tinha controle nenhum da situação num determinado período, mas isso significou liberdade de atuação para ela. Muita. Então o fato de você não oprimir e não pressionar fez com que ela tivesse o resultado em 100% de venda. Sim, ela teve, em 2 meses ela teve todo o retorno do investimento e aí ficou pronto o modelo Express. E hoje fez 1 ano agora, acabou de fazer, semana atrás, e estamos com 25 franqueados nesse modelo. Parabéns, João, que lindo, que história linda. Eu esqueci de comentar que eu acho que vale a pena na história dela a gente trazer esse fator que
Hoje, na tua atual realidade, os seus fornecedores de matéria-prima estão próximos a você em território. Sim. Então isso quer dizer que a tua logística de locomoção, ela é menor e ela ainda é regional. Sim. O que faz com que você emita muito menos CO2 na natureza por conta desses caminhões, esse transporte todo que é feito ser de um lugar próximo a outro. Exato. Isso já faz sentido para o seu franqueado? Essa história do quanto está agregado à sustentabilidade que essa empreendedora, qual é o nome dela mesmo? Margarete. Que a história da Margarete já faz sentido para o mundo no papo da sustentabilidade? Ela já entendeu que ela faz parte dessa história do mundo? Já, é muito legal. Os franqueados, eles levantam muito essa bandeira. Tanto que a maioria dos franqueados que vem procurar a gente, eles acreditam nesse mercado. Tá. Eles têm convicção que esse é o futuro. E aí, às vezes, eles nem sabem sobre esse mercado, sobre os produtos, mas é isso que a gente gosta de fazer. No treinamento, a gente fala sobre esse mercado, fala sobre o produto, ensina tudo, e o franqueado sai daqui, e isso é o mágico do franchising, vestindo a camisa da Orgânica. Se a gente pudesse, olhando o cenário de hoje, ter o privilégio e a segurança de poder olhar para o futuro, como é que você quer que vocês estejam? Como é que você quer olhar para a Orgânica e para toda essa comunidade que a Orgânica envolve, incluindo o consumidor, o empreendedor, daqui a 5 anos? O que você queria ver? Como é que você queria estar? O que mais me motiva, o João, é poder impactar o máximo de pessoas possíveis. Então, isso desde a parte da plantação, de parceiros, desde a parte aqui de produção, até o consumidor final, né? E para isso eu preciso de mais franqueados, né? Eu preciso de mais vendas. Claro. Então a gente já tem todo um plano para daqui 5, 10 anos, né? Hoje a gente tem 25 franquias Express, né? A gente tem 3 franqueados que estão com um quiosque, mas a tendência é aumentar. Nós temos também uma franquia digital, né? Super bacana. Que legal! É uma franquia onde a gente desenvolve um site para o franqueado e aí é o modelo dropshipping, ou seja, ele faz a venda final e a gente que se preocupa em enviar o produto, né? É bem legal, é como se ele ganhasse um comissionamento. Nossa, que Isso legal. É interessante também. Tá. A logística toda sai daqui nesse caso. Logística, estoque, ele todo não nosso. precisa ter estoque. Perfeito. Então esses são os 3 modelos que a gente quer escalar o negócio. Tem algumas outras ideias que eu tenho de colocar um spa e tal, que é bem legal, mas eu acho que a gente tem, eu quero assim, falando em números, que eu sou um cara que gosta de colocar metas, a gente pensa aí daqui 5 anos em torno de no mínimo 500 franqueados Express. Uau. Né? No mínimo 100 quiosques, né? E aí a gente tem alguns modelos de quiosques e digitais mais de 1000, né? Que é muito escalável esse modelo. E eu queria algumas lojas que fossem lojas conceitos, que na verdade fossem lojas grandes, com espaço, com um serviço ali, mas que fossem muito lojas para trazer a experiência da Orgânica, colocar até realidade virtual. Queria colocar ali, a pessoa colocasse o óculos e fosse para no meio de uma plantação de lavanda, sentir o cheirinho e tal. Porque você pode, né? Uma das suas características, que é a que eu senti quando eu entrei aqui, é essa afetividade, para quem já conhece a marca, do olfato, do cheiro das coisas que você faz, né? Que você tem. Então, se você providenciar essa experiência para o consumidor, é bárbaro. Você imagina o seguinte, fazer uma massagem aqui na sala já é bom. Você imagina fazer uma massagem no meio de um campo de lavanda, né? Nossa. Com uma sala ambientalizada ali. Nossa, que então, moderno. eu fico pensando muito nisso. Eu gosto dessa coisa de experiência. É algo caro, que talvez não tenha retorno. E por isso que a gente não fez. Mas eu quero muito implementar isso. E eu acho que vai ser muito legal, porque eu já pensei... Imagina se todos os franqueados pudessem participar disso. Fantástico. Tirarem um dia de ir lá, ganhassem um day spa. Nossa, né? fantástico. E ia ser um centro de treinamentos também, colocar pelo menos algumas dessas no Brasil. E tem muita coisa que se eu falar eu vou sonhando. Coloca nosso jornal nessa lista, hein? Coloca lá o nosso dia de spa. Com certeza. Maravilhoso. Com certeza. Assim, pena que a gente não consegue descrever, né, no jornal, mas o vídeo ajuda a gente, a TV ajuda a gente a transmitir essa emoção, desse contato, desse acesso, desse sentir. Principalmente no meu caso, a gente já usa alguns produtos, então chegar aqui e sentir é como se a gente estivesse em casa. É muito interessante, é um processo muito interessante. Legal. Bom,
O empreendedor brasileiro, ele, principalmente pequeno, ele é resiliente, não é, João? Muito. Quais você acha que são assim, as características do perfil do empreendedor hoje que olha para a orgânica e fala, essa também é a minha história? Legal. Quem é essa pessoa? Como ela é? Onde ela está? É muito legal. É muito interessante isso, porque eu tenho franqueados de diversas áreas. Hoje tem franqueados que são médicos, tem franqueados que eram fisioterapeutas, tem franqueados que trabalhavam no mercado financeiro. Então, comerciantes, é muito amplo o leque, né? De áreas que eles atuavam. Acho que vai muito mais daqueles que têm uma mentalidade de mudança, que olham para o novo consumo e que olham lá na frente o que está realmente vindo, que é uma tendência que está para ficar, e que querem fazer parte de uma mudança. Então esse é o perfil do franqueado orgânica, que quer fazer parte de uma mudança. Fantástico. E qual é o perfil democrático do novo consumidor? A gente fala novo porque ele já não as famílias são as mesmas, somos nós brasileiros, mas a gente já não está mais entrando do mesmo jeito que a gente entrava antes em todos os lugares onde a gente compra as coisas que a gente precisa. Quem somos nós hoje? Qual é esse perfil de consumidor? O consumidor mudou completamente, né? O próprio consumidor da orgânica mudou durante a pandemia. Vou contar um caso interessante para vocês entenderem. Antigamente a gente tinha um público de 20 a 50 anos, né? Principalmente mulheres, né? 89% aí feminino público. E durante a pandemia mudou. Mas aí a gente falou, mas por que mudou? Ele ficou bem mais abrangente. Mas por quê? Porque as pessoas tiveram tempo de ficar na casa delas e estudar sobre esse tipo de produto. Olha só. Outro dia, é verdade, uma senhora de 89 anos ligou aqui, isso na pandemia, ligou aqui, falou, estou tentando comprar no site de vocês, comprei no mercado, mas não quero ir no mercado, estou tentando comprar no site, mas não estou conseguindo. A gente Nossa, que legal. Ajudou ela, né? Fez a compra para ela e tal. Isso é muito legal. Claro que é legal. Porque ela olha que assim, é brilhante isso, porque ela veio de uma cultura totalmente diferente, na verdade, né? E aí ela tá mudando, ela conseguiu se atualizar com acesso à informação. Então, quando ela sentiu a dificuldade, João, isso é bárbaro, viu? Ainda mais para vocês, assim, o departamento de marketing é um golaço, que você fala, uau, a gente tá lá, né? Uau. É essa senhora que não tinha o hábito da internet, que não sabe mexer com a internet, que teve dificuldade, ela não desistiu, João, da compra. Não desistiu. Ela ligou para você e pediu a sua ajuda e você ajudou. Ela ligou pro nosso... Sabe quanto isso é raro hoje no mundo convencional, antigo já, de atendimento ao cliente, né? Foi um processo, foi uma experiência para ela super importante. Super importante. E eu costumo dizer que assim, a tecnologia ela veio para democratizar a maneira de consumir. Então, se a gente pegar o Netflix, ele democratizou, o Uber democratizou. Então, tudo isso, né? E se você pegar as novas empresas, elas vêm de maneira muito mais democrática. Durante anos, tivemos empresas gigantescas tomando conta do mercado e o pequeno empreendedor, ele nunca teria chance de chegar através da tecnologia, através desse novo mindset do consumidor. É capaz, é possível. Fantástico. Então, isso... O que eu falei, né? Quando eu quis entrar na orgânica, eu falei, tá, a gente é uma indústria, a gente tem custos de indústria, mas não é por causa disso que a gente precisa ter uma mentalidade de indústria. Vamos ter uma mentalidade de startup. Uau, peraí. Então, agora me explica de forma sucinta, como vier para você, qual é a mentalidade de indústria que a gente aprendeu a ter durante todo esse período industrial que a gente viveu. E qual é essa nova mentalidade? Qual é a diferença? Se a gente pegar a figura do CEO hoje e do passado, ele mudou completamente. O CEO passado, ele era alguém que tinha que entender muito de fábrica. Ele tinha que entender muito de processo, porque você trabalhava em alta escala, né? Processo, através, depois disso, da Revolução Industrial. Hoje, é uma pessoa que tem que ser muito humana. Tem que entender de pessoas, tem que entender de qualidade. Se você for ver as empresas que conseguiram desenvolver isso, Mercado Livre ou Google, são empresas que todo mundo quer trabalhar porque elas trazem um ambiente ali muito agradável. Né? Elas têm o respeito, a democracia ali dentro. Então, mudou tudo. Né? Esse mindset mudou. Então, esse já é um mindset
novo. E aí tem um mindset de criação, de desenvolvimento e de escalabilidade. Então, o que uma startup? Por que uma startup é uma startup? Uma startup, ela tem baixo custo, né? Você não precisa de uma indústria, precisa de muitos funcionários, precisa de poucas pessoas, baixo custo. E você consegue escalar um negócio muito rápido. Tá. O que o franchising faz? O franchise, ele é exatamente isso. Com uma equipe de 10 pessoas, eu consigo ter 50 a 200 franquias. Mas, nem sempre. Porque é o seguinte, se você não conseguir colocar tecnologia nisso, e tecnologia não é só software e tal, tecnologia é processo, tecnologia é colocar de forma mais inteligente tudo, você nunca conseguiria fazer isso. Certo. Então, por exemplo, quando a gente desenvolveu o modelo Express, eu pensei em algo que não precisaria de sistema, algo que você continuasse sendo MEI, então não precisaria esperar meses para abrir um CNPJ. Que é super importante no Brasil, para dar conta do recado, para a coisa não sumir. Exatamente. Então, e hoje a gente consegue fazer o franqueado abrir uma franquia em 15 dias. Uau! E não 3 meses. Nossa, que ótimo. Então, são coisinhas que você vai implementando, né? Isso eu aprendi muito na minha pós, que eu aprendi muito sobre startup. Você consegue implementar essa mentalidade de startup na indústria. João, para a gente finalizar esse papo e ir direto para a fábrica, quero ver como é que as coisas funcionam lá. Se você pudesse, nesse exato momento, em rede nacional, conversar com todos os brasileiros, durante ainda essa pandemia que a gente está vivendo, que não acabou, o que você diria para a gente? Eu diria para continuar tendo muita resiliência. Eu diria para não esperar nada do nosso governo, independente de qual seja, tá? Cobrar sempre, independente de qual seja, mas fazer por você, fazer algo que você ama com muito amor, fazer pela sua família, tá? Continuar sempre estudando, correndo atrás, buscando, tá? Que você vai conseguir prosperar. Às vezes não é o momento, né? Durante essa história eu não contei várias dificuldades que a gente teve, vários dias de choro, que a gente achou que não ia chegar aqui, né? Mas a gente chegou e está chegando e é sempre assim. E a gente vai conseguindo se reinventar. E eu acho que esse é o brasileiro. A gente vai conseguindo sempre se reinventar. Então, para que a gente continue firme, que vai dar certo. Tá? Ai, obrigada. Muito bom. Você, adorei. Obrigada. Adorei, foi parabéns. Em 89, nós começamos um pequeno plantio de buchas vegetais no interior de São Paulo, em Avaré. Nós conseguimos algumas sementes de uma bucha de variedade de metro. E aí nós fizemos as covas com bastante matéria orgânica, né? Em torno de 10 kg de matéria orgânica por cova. Fizemos estaleiros, que tem em torno de 2,30 de altura. E fizemos os primeiros plantios. Os espaçamentos ainda a gente não tinha certeza qual que seria o melhor. Ele não poderia fechar muito, porque se fecha muito ela produz pouco. E então nós fomos fazendo algumas experiências para conseguir chegar no espaçamento ideal indicado para a cultura. E também nós fomos aprendendo, né? Aprendendo o ciclo, aprendendo quais as pragas, as doenças que apareciam, como que organicamente a gente conseguia controlar essas doenças, enfim. Todo ano, o que nós fazíamos? Nós escolhíamos aquelas plantas que eram mais resistentes, as mais bonitas, que davam buchas maiores. A gente extraía aquelas sementes e guardavam para poder fazer o plantio no próximo ano. Então, desde 89 até hoje, a gente vem fazendo uma seleção massal, que a seleção massal nada mais é que escolher, dentro de todos os pés, quais são aqueles mais bonitos, mais resistentes, mais vistosos, para a gente poder, então, industrializar. Além disso, não é só o tamanho e a resistência do pé. A gente também se preocupa em selecionar uma fibra mais macia, uma fibra própria para a pele, né? Uma fibra onde não vai machucar, não vai fazer um atrito excessivo e danificar a pele. Então tem que ser uma fibra que em contato com a pele, ela faça a função de renovar as células, fazer uma limpeza, uma higienização,
porém não pode ser tão abrasiva. E hoje a gente tem esse grande diferencial no mercado com essa fibra. A orgânica também, o que a gente faz? Então, nós temos também alguns fornecedores que são de uma agricultura praticamente familiar. Por que praticamente familiar? Porque trabalha a família inteira e consegue manter esse pessoal no campo sem precisar trabalhar de empregado para os vizinhos ou para outras propriedades. A gente combina um valor pré-determinado já antes dele plantar, dá semente, dá toda a orientação técnica e o acompanhamento do plantio e com isso, tá, é a única cultura que antes dele plantar, né, antes dele jogar a semente no solo, ele já sabe quanto que ele vai conseguir vender o produto final. Então a gente tem contrato com alguns fornecedores e gradativamente eles vão expandindo, vão crescendo e podendo ter um rendimento e melhorando sua qualidade de vida, né, com esse novo rendimento. Então, através dessas parcerias, nós percebemos que que nós estamos conseguindo também mudar a vida dessas pessoas, né? Essas pessoas acabam podendo ter uma qualidade de vida muito melhor, podendo estudar os filhos, podendo adquirir poder ter um conforto, poder ter um carro melhor, podendo ter algumas coisas que antes ele nem imaginava que conseguia ter, né? E isso acaba estimulando muito a gente, porque com essa parceria a gente vê o pessoal satisfeito, contente, alegre, e ele se sente seguro, né? Porque eles têm certeza que eles vão ter um preço final com segurança e garantia. As buchas vegetais, quando elas são colhidas num ponto certo, né? Elas são descascadas, são deixadas de molho numa caixa d'água, numa água limpa, por 2 dias e depois é colocada para secar no sol. Depois de bem seca, são feitos pacotes com 2 dúzias e elas vêm tanto da nossa propriedade como dos produtores aqui para a empresa. Quando ela chega aqui, então, com matéria-prima, com a bucha de 1,20 m, acima de 90 centímetros normalmente, ela vem seca, limpa, clarinha, pronto para ser industrializada. Aí essa bucha ela é aberta, feito com uma manta, e ela é cortada depois nos modelos que nós temos em linha, né, que são para confeccionar as luvas vegetais. E juntamente com tecido toalhado ou com outro tecido de algodão, alguns modelos vão viés em volta para dar acabamento, confeccionado as luvas da orgânica. Essas luvas são bem selecionadas, as fibras são selecionadas e hoje a gente tem uma venda já há um bom tempo, né, fazendo uma distribuição para o Brasil inteiro, a nível nacional. O que é muito importante salientar é que a bucha vegetal, muita gente não sabe, mas por se tratar de uma planta, de uma fibra vegetal, ela é o único produto hoje disponível que você pode ser usado como para tomar banho e depois ela acaba se decompondo no solo, ela se desfaz, ela se desmancha. Então, diferentemente de nylon, de esponjas, que às vezes ficam 300, 400 anos no solo, e isso é um grande problema para poder eliminar esse tipo de produto. A bucha é o contrário. Além dela desmanchar, ela acaba virando uma matéria orgânica natural para o solo, quer dizer, ela ajuda a composição do solo depois para outras plantas, para qualquer outra coisa. E também, por ser uma planta que ela se planta todo ano, uma planta renovável. A bucha é uma planta renovável, você planta ano a ano. Então você tem as duas pontas de sustentabilidade que são básicas, que é a renovação e a decomposição do produto após o uso, né, pensando nas futuras gerações. Nós no início tivemos muita dificuldade em ter esse diferencial, em colocar um produto um pouco até artesanal e totalmente orgânico em competição com produtos
industrializados, feitos em grande escala. Por quê? Porque a gente tinha que mostrar para o nosso cliente, para o nosso consumidor, além de todos os benefícios que a bucha tem em relação aos demais, ela também tinha essa importante função de se decompor sozinha e ser renovável. E a gente tinha que ter um preço competitivo para fazer essa mudança de ideia, ou também para alguns poderem experimentar a bucha vegetal no lugar de qualquer outra esponja. Em 89, quando a gente falava em sustentabilidade, em um produto orgânico, pouca gente sabia ou entendia ou dava qualquer atenção a isso, né? Não existia uma preocupação. Com a medida que o tempo foi passando, tá? As pessoas estão bem mais conscientizadas, elas procuram se informar melhor e principalmente as pessoas mais jovens, elas procuram usar um produto orgânico. Tá? Eu fico feliz que hoje as pessoas estão muito mais conscientizadas com os produtos sustentáveis, orgânicos, mas ainda existe muita coisa a ser feita, principalmente na área dos cosméticos, né? Nos cosméticos, a gente ainda não existe uma legislação clara por meio do órgão que controla, no caso a Anvisa, e não existe uma legislação para poder realmente dizer o que pode, o que não pode, ainda é difícil porque a gente não tem uma regra bem definida pelos órgãos e o público em geral às vezes não dá o valor que deveria dar para o produto orgânico, tá? Ele gosta, ele vai experimentar, mas muitas vezes ele avalia o preço e se for um pouco mais caro que o produto que é feito em grande escala, ele acaba não optando pelo orgânico, ele vai pelo produto mais barato, né? Para produzir qualquer produto orgânico, obviamente que ele é muito mais artesanal, demanda muito mais cuidado, muito mais mão de obra e muito mais tempo. As nossas buchas vegetais, elas são lavadas uma a uma, elas são selecionadas, são costuradas manualmente, uma a uma, por uma costureira, então cada máquina, peça por peça, muito diferente que uma produção em grande escala de esponjas artificiais, esponjas de poliéster, onde você faz mantas em um sistema contínuo com altíssima produtividade. Nós agradecemos a oportunidade e estamos abertos e ficamos bem satisfeitos por ter veículos que se preocupam e levantam a bandeira de produtos orgânicos, de produtos sustentáveis como vocês. Muito obrigado. Então aqui, pessoal, é onde chega a nossa matéria-prima. Uma delas é a bucha vegetal, tá? E eu vou mostrar para vocês agora para onde vai. É o segundo passo, vai lá para o corte. O segundo passo é a gente colocar a bucha empilhada ali num lugar seco, porque não pode ter umidade aos nossos olhos, tá? E aqui ela vai passar por vários processos. A gente faz vários modelos de bucha. Um deles, por exemplo, e o que eu vou explicar para vocês, por exemplo, é o refil. Então, como que funciona? A gente pega a bucha inteira, tá? Ela foi descascada, sequinha já. Depois a gente vai passar por o corte, ela vai ficar assim. E depois a gente vai para conseguir fazer a formação dela como se fosse realmente o refil. E aí vocês vão ver como que vai funcionar. Bom, pessoal, agora é a terceira parte do processo. A gente vai cortar a bucha, fazer um molde dela. Tem vários tipos de molde, mas o escolhido foi o refil, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então o Carlos está cortando ali o pedação de bucha aberta, conforme eu falei para vocês. São feitos vários pedaços de refil, tá? E aí depois disso vai para outro processo, que é a costura. Para aí sim o produto ficar quase pronto. E olha que legal, essas rebarbas que sobram do processo que o Carlos está fazendo aqui, a gente pode usar para várias coisas. Então, por exemplo, a gente usa essa rebarba aqui nas caixas de e-commerce, ao invés do plástico bolha, ou também a gente pode fazer com que ela volte para nossa plantação de bucha vegetal e fique ali no solo, mantendo o solo com umidade, com nutrientes necessários. Então é muito legal e muito sustentável. Agora a gente vai para a quarta parte do processo, que é a parte de costura, né? É muito importante e elas são rápidas.
A gente ainda está aqui na costura, mas a gente vai colocar os cadarços e juntar as duas buchas para que ela forme realmente o refil. Olá, tudo bem? Eu me chamo Priscila Paz, eu sou franqueada do Grupo Orgânica aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu vim aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história. Bom, eu conheci o Grupo Orgânica através de pesquisa na internet, né? Porque eu sempre tive vontade de empreender na área de cosméticos, mas eu queria, na verdade, uma coisa diferente, algo que impactasse na vida das pessoas e também do planeta, algo que eu pudesse fazer e contribuir para isso, uma melhora. Então, através de pesquisa, eu cheguei até o Grupo Orgânica e eu posso dizer para vocês que a experiência como franqueada tem sido muito incrível, maravilhosa. Claro que a gente teve os principais desafios, né? Eu acho que a gente enfrentou na pandemia, né? Vem enfrentando, na verdade, na pandemia. Então, a gente precisa se reinventar na questão das vendas, como chegar até os clientes. Esse foi, acho que, o principal desafio e tudo que vem em torno disso. Agora, eu posso dizer que a parte boa está totalmente relacionada aos produtos da Orgânica, ao que a gente vende para o público, que é a aceitação imediata. Os produtos são super de qualidade, então o retorno também é certo. Isso facilita muito, né, o sucesso da marca, para o meu sucesso como franqueada.